Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor, através do seu Evangelho de amor, que essas lições vivas possam calar fundo em nossos sentimentos, revigorando o nosso ânimo, fortalecendo as nossas ações no ato de servir. Jesus misericordioso, que neste momento especialíssimo da humanidade, reforça a sua misericórdia, encaminhando-nos mensageiros dispostos a ombrearem conosco as lides de cada dia. Trazem estes amados Espíritos amigos a insuflar em nossos pensamentos o discernimento, a paz e a esperança, para que juntos continuemos todos os dias profundamente agradecidos por tudo que temos recebido. E nas horas do desafio e dos testemunhos de fé, Senhor, engrandeça-nos o ser sob o influxo da vontade divina. Fortaleça-nos a fé para que, enxertados de esperança, possamos seguir vencendo a nós mesmos. Obrigada, amigos queridos. Faça-nos instrumentos dignos, instrumentos úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item que nós estamos refletindo é justiça das aflições. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Sempre que nós estamos nos referindo à justiça de Deus, nós temos que aventar causas. E muitas vezes ficamos presos às consequências, aos efeitos dessa causa. E com o nosso olhar absolutamente preso nos efeitos, nós não estendemos a compreensão de que aquela provação, que aquela expiação, que aquela circunstância reencarnatória desafiadora já está atenuada pelo amparo divino. Já está muito melhor do que poderíamos estar se as nossas faltas não houvesse intercessões daqueles que nos amam. Tanto isso é fato que as preces intercessórias, elas são valorosos recursos da espiritualidade para que a justiça divina possa minimizar pelos méritos daquela pessoa, pelos corações que ela conquistou, que hoje lhes são grandes afetos e que velam por ela e que insistem por ela e que amenizam as suas dores. Talvez se nós avaliássemos o quanto as nossas, entre aspas, dores já estão amenizadas, nós seríamos espíritos mais gratos e menos queixosos.
Se nós alcançássemos essa dimensão da justiça divina que se expressa no amor e na caridade. Então, qual é a justiça divina? A expressão do amor e da caridade. Mas é caridoso que alguns sofram mais que outros? É justo que alguns sofram mais que outros? Essa é a expressão da nossa ainda indignação, né? Nós estamos dizendo que a lei que está em nós, na nossa consciência, nós trazemos um código divino que nós pouco temos acesso pela nossa precariedade espiritual. Mas à medida em que nós avançamos em inteligência, em sentimento e, consequentemente, em moralidade, nós vamos, com o nosso pensamento imantado da verdade, acessar esse código divino. E esse código divino, onde estão ali as leis de Deus em nós, vão se manifestando em nós. Muitas vicissitudes que passamos são forças da nossa consciência nos conduzindo à reparação. Outras vezes, não tendo a consciência desperta, são sugestões dos espíritos em função dos nossos próprios desatinos. Então, Emmanuel traz uma lição no Pai Nosso que vai mostrar esse aspecto misericordioso da justiça de Deus. Deus não desampara. E vai comentar um versículo do Apocalipse que diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, quando nós nos arrependemos, nem por isso o ato que nós cometemos está saneado. Nós precisamos reparar, consertar, nos redimir, né? Fazer diferente. Porque cairíamos naquela situação de que em outras filosofias religiosas nós confessávamos para alguém, dizíamos das nossas barbaridades e alguém dizia: estás perdoado. Então, a justiça divina vai trabalhar diretamente com arrependimento e com a reparação, com o remorso e com o reajuste, remorso e expiação, arrependimento e reparação, ajuste com a lei e conflitos existenciais. É nessa dimensão que o nosso espírito trabalha. Conflitos existenciais, eu venho numa injunção reencarnatória com aqueles espíritos que eu vou me ajustar. Eu quero, mas não quero, eu sei que devo, mas não quero, eu reluto, eu tenho conflito, mas ali no entrechocar das almas nós vamos fazendo os ajustes com a lei. E na convivência de todo dia, nós vamos burilando essa convivência. O remorso, pelo remorso, criando zonas mórbidas no meu campo mental, ele ainda muitas vezes não gera conflito, mas ele gera profundas expiações. A pessoa passa por provas acerbas, irreversíveis, limitantes, constrangedoras, que são as expiações. E que a expiação é um recurso da lei para acordar aquele espírito que está naquele estado torporoso de consciência. Existem as provas escolhidas, que são para os espíritos que já estão arrependidos, porque já expiaram, porque já passaram pelos ajustes e agora estão no fazer tão somente o bem, para todos aqueles a quem um dia não fizemos o bem. E só de deixarmos de ter feito o bem já é um mal. Então, queria mostrar hoje esses 3 estágios da nossa consciência que revelam as aflições e a justiça divina agindo sobre estas aflições. Então, precisa ficar claro para nós como a justiça divina age de acordo com o meu tempo evolutivo. Se o meu tempo é de remorso, de rancor e de expiação, eu mesma escolhi passar situações constrangedoras. Se eu já estou no arrependimento, mas ainda estou no conflito, esse estado ainda que não se estabeleceu, é um ajuste com a lei. São os relacionamentos difíceis que se prolongam, mas que até o final se ajustam. E a terceiro momento, repetindo, é aqueles que já estão arrependidos, já estão sob o influxo da consciência e vieram para fazer o bem. Fazer o bem parece que é simples. Esses então estão, só fazem o bem.
porque esse bem requer de nós testemunhos de fé, renúncia, sacrifício todos os dias, joelhos desconjuntados e pés sangrando, muitas dificuldades do caminho para aferir quem sou, se verdadeiramente quero vir a ser aquilo que desejo para mim. E nesse aspecto, Emmanuel diz assim, muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Então, aqueles mais propensos a falir, que não desenvolveram freios internos morais, que a gente vai chamar de filtros da consciência, não tem freios internos, não tem filtros conscienciais de sentimentos, sempre esses espíritos buscam a rigidez da forma, a rigidez do comportamento, até religiões altamente rigorosas, punitivas, intimidatórias, vão procurar sistemas assim, acham que sendo assim com seus filhos, estão encaminhando-os para o bem. Esse rigor excessivo, ele denuncia uma ausência de construções morais que formam freios naturais ou filtros naturais aos impulsos doentes que nós trazemos do passado. Por isso que as pessoas têm o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. São espíritos que, via de regra, não se garantem que as suas questões têm receio que vazem, então se cercam de cuidados externos para segurar aquilo. E às vezes a pessoa já tem bons filtros, mas ela não se deu conta disso. Ninguém disse para ela ainda que ela pode ser ela mesma, que ela pode soltar esse excesso. Então, essa rigidez, entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Então, não é que apaga de não deixar de reparar, mas atenua de tal forma. Quem é que pode atenuar as nossas provas? Aqueles que nos amam, que intercedem em nosso favor. É como se eles, ao caminhar conosco, a gente pode ver isso no nosso ambiente familiar, quando isso é possível, ou no nosso casa espírita, os amigos da casa espírita. A gente traz uma temática difícil, mas só daquela pessoa compartilhar conosco um pouco daquela dor é como se a nossa, entre aspas, cruz fosse dividida, como o Cirineu, que carregou a cruz de Jesus por alguns passos, né? É como se aquele ser viesse para nos dar apoio, para nos dar sustentação. E isso é absolutamente necessário, porque aplaca as dores, né? Isso é justiça divina. Quando a gente fala assim, olha, no planejamento reencarnatório, quando a gente vem para passar uma dificuldade extremada, nós viemos dotados de recursos. E nós viemos também numa teia de espíritos amigos que nos garantirão o nosso êxito. Então, mas com quem eu vou estar? Eu vou estar com tal e tal e tais pessoas. Então eu vou. Porque essas pessoas não farão por mim o que eu devo fazer, mas estarão comigo, atenuando, né? Minimizando, fortalecendo a nossa jornada. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja da liberdade sob condições, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A justiça dos homens tem atenuantes e agravantes aos nossos delitos. Será que a justiça divina não teria também, ou teria recursos muito superlativos de atenuação ou de agravamento da prova? Sempre o agravamento da prova que geram as aflições é por causa das questões desta existência, que a gente vai ver no próximo item, quando falarmos de tormentos voluntários, causas atuais das nossas aflições. Mas originariamente a nossa aflição, ela vem, ou os nossos tormentos íntimos, eles vêm no limite de suportarmos.
E ainda com atenuantes de um pai ou uma mãe amorosa que vai nos receber, ou de um irmão que ombreia conosco, ou de um amigo da casa espírita. Então nós sempre vamos vir cercado por isso, para que a justiça divina, no nosso entendimento, seja muito superlativa e não se equipara à justiça dos homens, que sob alguns aspectos é inflexível. Ainda assim há atenuantes, como diz aqui. A liberdade condicional é um atenuante da justiça dos homens. Hoje talvez nem exista mais esse termo, mas a liberdade condicional é você está condicionado a não mais errar e seguir livre, ou a errar e sentir-se novamente preso em si mesmo. Então, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais alcançará. Tudo que nós estamos recebendo de atenuação, e quantas vezes a nossa existência ela é prolongada pelas moratórias e a gente nem percebe isso, né? Quanto que nós temos empréstimos de recursos morais que não são nossos ainda. Existe isso no mundo espiritual. Um espírito generoso, ele nos concede das suas benesses. E nós convivemos com aquelas benesses, com aquela vibração de construção moral que não é nossa, por um bom tempo. Isso chama amparo espiritual. Até que a gente consiga ter força, e então ele retoma e deixa que sigamos. Isso é maravilhoso, a gente viver isso entendendo a justiça de Deus, né? Empréstimos, moratórias, concessões de tempo, recursos que não tínhamos, e então vai criar uma nova oportunidade, né? Olha, não tínhamos esse recurso. Naquele momento extremado, os espíritos se organizam, criam para nós uma nova oportunidade desafiadora, para que vencendo aquilo, saiamos vitoriosos com recursos. Então, é maravilhosa a justiça divina. Se nós seguíssemos um curso bem natural da nossa vida, ela se fará em nós de forma a nos alinhar com as leis de Deus. Todas as vezes que nós refletimos na justiça de Deus e compreendemos essa justiça, é porque estamos admitindo verdadeiramente Deus em nossa vida. E quando nós duvidamos da justiça divina, nós estamos duvidando da presença de Deus, da existência de Deus. E nem sempre a gente pensa dessa forma. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu creio em Deus. Aí, diante de uma situação difícil e complicada, nós questionamos a justiça divina. Então, naquele momento, isso revela para nós que a coisa mais básica, aquilo que é mais básico do básico do básico para o espírito, que é crer em Deus, ainda não foi consolidado na minha intimidade. Eu ainda não construí isso como poderia, como já poderia. Porque, como nós sabemos, essa crença em Deus começa lá numa condição evolutiva extremamente primitiva, em que nós confundimos Deus com coisas, com situações, e nomeamos, né, o sol, a lua, a pedra, e chamamos isso de Deus. E é lógico que isso não se sustenta, então nós vamos aprimorando isso em nós. E nesse momento que nos encontramos em humanidade,
que já podemos, com certeza, ter essa fé inabalável em Deus nosso Pai, muitas vezes nós ainda ficamos naquelas reflexões, naqueles pensamentos em que não temos certeza se existe mesmo, quando os desafios aparentemente são maiores do que a gente pode suportar. Então, é muito grave para a humanidade, muito, muito, muito grave. Nesse momento em que a tecnologia está no porte em que se encontra, nós ainda não temos certeza se Deus existe, principalmente nos momentos de dificuldade. Então, como a Célia colocou, às vezes nós estamos diante de alguns desafios que a gente tem a sensação que não tem o recurso para lidar com aquilo, né? E Emmanuel tem um texto intitulado Ante a Lei do Bem. E ele diz assim: em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a afeição do viajor, perdido na selva, intimado pelas circunstâncias, a construir o próprio caminho. Olha a imagem que extraordinária que Emmanuel traz. Quantas vezes a gente se sente assim? Para quem já se perdeu por algum momento na selva, na mata, sabe o quanto é desesperador. Porque temos que abrir uma picada e não sabemos a direção. E se nós pegarmos a direção errada, é complicado, é muito complicado. Então, às vezes nós nos sentimos assim, sem recurso, numa situação em que parece que tudo que a gente tem ou trouxe não é suficiente para nos auxiliar a sair daquela circunstância e que temos a sensação de que vamos precisar nós mesmos abrir a picada, fazer um caminho para sair daquela circunstância de emaranhados. Mas na medida que nós espiritualizamos a existência, vamos ficando convictos de que mesmo que tenhamos que abrir uma picada, não estamos sozinhos. Sempre vai haver alguém para nos guiar, para estar por nós e nos auxiliar, porque é da vontade de nosso Pai que nós não sucumbamos. Então ele diz: quando atingires um momento assim, obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas a outrem a culpa da situação embaraçosa em que te vejas, e nem admita que o desânimo te aposse das energias. Então, é importante esse texto para nós refletirmos, porque esses espíritos superiores, eles nos aconselham, na hora da aflição, duas coisas que não são fáceis, que exigem de nós um quantum de energia vital para darmos conta dessas duas tarefas. A primeira, não acusar ninguém, realmente não acusar ninguém. E a segunda, não desanimar. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E às vezes vai acontecer conosco de termos que ir ao hospital e ali não ter uma vaga. E aí a gente vai querer buscar o culpado, não é? Nós vamos querer dizer assim, mas
eu estou nessa situação porque não tem tantos leitos, porque não tem tantos médicos, porque talvez o governo não tenha tomado uma providência, porque isso e porque aquilo. Nós vamos falar e talvez algumas dessas coisas possam até ter uma certa lógica. Mas a lógica maior é que nós, ao estarmos nessa situação, o responsável, primeiro, por esta situação, somos nós mesmos. Porque, primeiro, não construímos uma imunidade espiritual. Que os Espíritos têm dito em vários textos que têm sido psicografados nesse momento e em outros momentos pelo próprio Chico, não em relação à pandemia, mas sobre outras circunstâncias. O Espírito, através da bondade, através da caridade, através da retidão com as leis divinas, cria imunidades. Então, naquela circunstância, o primeiro momento é: não criei imunidade. Talvez por um proceder nem sempre compatível com as leis divinas. Segundo, às vezes eu tenho imunidade. Às vezes eu fui um espírito que fiz construções no bem, que ajudei, que amparei, que estive em nome da verdade, que orei, que realmente me aprimorei espiritualmente, que consegui desenvolver na família um ótimo trabalho, mas mesmo assim vou para uma situação dessa. E aí então nós vamos entender que estamos nos reajustando com a lei por situações pretéritas. É isso que Emmanuel está dizendo nessa lição. Nessa lição. Porque quando isso acontece, nós e nossos familiares se revoltam. Há uma revolta. Porque temos que acusar alguém pela situação que nós estamos vivenciando. Alguém tem que ser culpado, que não sou eu. E Emmanuel, nessa lição, está dizendo para nós que, diante de qualquer circunstância, dois movimentos da nossa alma são imprescindíveis, que nada mais significam do que abrir picadas seguras para encontrar o local correto, que é não acusar ninguém, porque quando nós temos isso, a gente entra num aspecto da revolta, e aí, se não temos imunidade, ela piora, e a situação fica muito mais embaraçosa. E a outra é desanimar. Ou seja, já que não tem jeito, deixa eu me entregar. Já que não tem jeito, deixa eu morrer. Né? E não é assim. Porque já que não tem jeito, eu saio dessa situação e largo para lá. E não é assim. Porque todas as situações, se antes eu não adquirir uma imunidade espiritual, essa é agora. Essa é a oportunidade. Eu não tinha antes, então agora eu vou me manter serena, agora eu vou me acalmar, eu vou me responsabilizar, e se não tem, não tem. Né? Se eu não construir, não construir, mas eu posso construir agora. Eu posso fazer diferente nesse momento. E isso é muito importante para nós. Não só em relação à pandemia, mas em relação a qualquer situação que nós vamos viver em nossa vida. E ele continua. Quando atinges, analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa e da frustração. Porque naquele momento em que a gente se revolta, em que a gente se indigna, nós caímos nesse aspecto. E aí ele recomenda:
ora. Olha que importante, né? Porque em todos os momentos da nossa vida cabe a prece e a oração. Cabe. Então ele diz: ora, levanta-te dos obstáculos em que o pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Então, tudo que nós estamos vivenciando, que nós estamos chamando de dificuldade, e por isso não precisamos temer nada, e por isso, seja lá o que nós vamos enfrentar, nós teremos forças para isso, nós teremos recursos íntimos para isso, e quando esses recursos faltarem, nós seremos envolvidos por recursos alheios que hão de nos sustentar. Então, vamos manter o pensamento e o sentimento nesse momento muito alinhado com o bem e com Deus, nosso Pai. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, que dia abençoado é esse, Senhor, em que temos a oportunidade de estarmos aqui refletindo nas tuas lições de vida eterna. Rogamos, Senhor, que nesse momento os nossos amigos espirituais possam estender as suas mãos sobre nós nesse momento, para que possamos receber o passe espiritual. E que possamos nesta hora, Senhor, dizer a Deus nosso Pai: creio em Ti. Que esta luz que vem em nossa direção possa penetrar profundamente o espírito que somos, afastando todo e qualquer pensamento de desespero, de desânimo, de desconfiança no amor de Deus para com todos nós. Que esta luz que nos penetra possa nos reanimar, revigorar as nossas forças mais íntimas, para que, fortalecidos, possamos enfrentar as dificuldades que surgem com alegria em nossos corações, pela oportunidade feliz de testemunhar tudo o que temos aprendido. Nesta hora, Jesus, fluidifica a nossa água, para que ao sorvermos, possamos estar mais saudáveis, com estas partículas transmutadas pelo Seu amor. E agora, Senhor, direcionamos o nosso pensamento aos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, que eles possam receber nesse momento a dádiva do amor e da saúde, para se recuperarem.
e em breve tempo, Senhor, retornarem às suas atividades e servirem mais intensamente na sua seara. E estendemos o nosso olhar para o Brasil, para esta nação de luz, Senhor, para que nós, brasileiros, possamos assumir o nosso trabalho, nos tornarmos espíritos dedicados, operosos no bem, aonde quer que nos encontremos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.